Olá pessoal, mais uma aula aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas. Eu vou começar hoje então a postar aí no canal uma série de aulas de química, né, para encerrar as aulas de química do nono ano que a gente está tendo. E hoje a gente vai começar uma série de aulas então falando sobre funções inorgânicas, tá? Nessas aulas de funções inorgânicas, a gente vai começar falando de ácidos. Os ácidos eles são compostos muito importantes aí que estão dispostos na natureza, né? Vocês muitas vezes conseguem identificar em alguns alimentos, em algumas frutas, em alguns compostos e algumas substâncias que estão aí na natureza que vocês já tiveram contato, mas hoje a gente vai entender mais quimicamente, vamos dizer assim, o que é um ácido e como que ele se forma, basicamente. Tá? Então a gente vai começar hoje com uma aula sobre ácidos. Na sequência, na próxima semana, a gente vai ver uma aula sobre bases, depois sais e por último óxidos, para a gente encerrar então aí as aulas sobre funções inorgânicas. Tá? Para a gente começar então a aula de ácidos, a gente precisa entender o que são os ácidos. Tá? E eu coloquei aqui para vocês no quadro uma definição do que são ácidos. Então o ácido em si, ele é uma substância que ao ser misturado, ou ser os ácidos, né, serem misturados à água, se ioniza e libera íons hidrogênio. Tá? Para quem não lembra o que é se ionizar ou o que é um íon, o íon é um, uma, é, uma, uma forma, vamos dizer assim, do átomo se apresentar. Então o átomo que está basicamente em desequilíbrio, o que é um átomo equilibrado? Um átomo equilibrado, que a gente chama de nêutron, ele tem a quantidade de prótons a mesma quantidade que ele tem de elétrons. Tá? Então vamos supor lá que ele tenha 6 prótons no núcleo, no seu núcleo, um átomo qualquer, ele precisa ter, para ele estar ele estar neutro, como a gente chama, também 6 elétrons na sua eletrosfera. Tá? Quando ele perde elétron, por exemplo, ele fica com uma quantidade maior de próton. Então a gente diz que ele se transformou em um íon. Tá? Esse íon ele pode ser carregado positivamente quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons do que elétron, né? A gente diz que ele é um íon cátion, ou pode ser que ele receba também elétron. Tá? Quando ele recebe elétron, ele fica carregado negativamente, e a gente chama esse átomo de íon ânion, certo? Então vamos repetir aqui para vocês entenderem. Os ácidos são substâncias, né? O ácido é uma substância que ao ser misturado com água, se ioniza e libera os íons hidrogênio. Então uma característica bem marcante, vamos dizer assim, dos ácidos é a presença do hidrogênio. Eu coloquei aqui para vocês uma lista, né, de ácidos, e vocês estão percebendo que em todos os ácidos que eu apresentei aqui para vocês, existe a presença do hidrogênio. Se o ácido ele é caracterizado basicamente pela formação de um íon hidrogênio, né, a liberação de um íon hidrogênio, significa que ele precisa automaticamente ter um hidrogênio ali na sua estrutura molecular. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês alguns ácidos que a gente conhece. Por exemplo, o ácido sulfídrico, ou o ácido sulfúrico, por exemplo, que é o H2SO4, ele é muito utilizado, por exemplo, para fertilizantes e em baterias. Tá? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas a bateria, por exemplo, do carro, ele internamente, para acontecer o processo químico, vamos dizer assim, até mesmo o processo de transferência de energia, né, que já que a bateria alimenta a eletricidade do carro, ele precisa de um composto ácido ali dentro. Tá? E o que tem lá é o ácido sulfúrico. Ele é extremamente corrosivo. Tá? O próximo é o ácido clorídrico.
que a gente conhece como HCl. O ácido clorídrico normalmente está presente aí no nosso estômago. Ele ajuda nos processos de decomposição dos alimentos no processo digestivo. Tá? A gente conhece ele como ácido gástrico, tá? Também. Então, mais um ácido aí que vocês provavelmente já conheciam, né? Outro tipo é o HNO, que é o ácido nítrico. Esse ácido é utilizado muito na produção de fertilizantes, por exemplo, né? O nitrato ele é muito importante para a nutrição das plantas, né? Então ele é utilizado aí na correção e como adubos e fertilizantes, por exemplo, para as plantas. Outro também que é utilizado com esse objetivo é o H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá? Que também é utilizado aí para fertilizantes e adubo. O outro tipo é o HCN, o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, pessoal, em forma de gás, ele é extremamente tóxico, né, podendo levar o ser humano, por exemplo, à morte. Então, não sei se vocês sabem, mas na Alemanha nazista, por exemplo, na Segunda Guerra, no extermínio lá de judeus, por exemplo, nas câmaras de gás em Auschwitz, eles usavam esse gás aqui, tá? O cianeto, que a gente também pode ter em forma de ácido cianídrico, tá? E por último, o H2S, tá? Que é o ácido sulfídrico. Esse ácido é o que dá aquele cheiro forte, odor extremamente ruim do ovo podre, tá? Quando o ovo ele estraga, por exemplo, aquele odor, aquele cheiro bem forte do ácido sulfídrico, tá? Bom, então para a gente entender como é que se forma basicamente um ácido, eu coloquei aqui para vocês um exemplo aqui, né, e um desenho. Então aqui a gente tem dois compartimentos ou dois tanques aqui de água, com água, né, e a gente tem várias moléculas aqui de ácido sulfídrico que eu já tinha falado para vocês. Quando esse ácido ele entra em contato com a água, que é o H2O, ele reage basicamente se soltando esse hidrogênio aqui, tá, do cloreto do ácido sulfúrico, o ácido clorídrico. Essa liberação basicamente do hidrogênio faz com que se formem íons, né, de hidrogênio carregado positivamente, que a gente chama de cátion, e por consequência, se esse está carregado positivamente, esse daqui está carregado negativamente, certo? Então essa liberação da molécula de cloreto de hidrogênio, por exemplo, ou do ácido clorídrico, em contato com a água faz a liberação do hidrogênio, do íon hidrogênio, certo? É dessa forma, basicamente, que se forma um ácido. Então, ó, é uma substância que ao ser misturada, né, o ácido é uma substância que ao ser misturados em água, se ioniza, vocês estão vendo aqui a formação de íons, né, íons de hidrogênio, e libera o íon hidrogênio. Então, é fácil e simples de entender a formação de um ácido, tá? Não é difícil. Então a gente tem aqui a representação aqui embaixo da formação de íons de hidrogênio a partir do contato com a água de vários tipos de ácido. Por exemplo, aqui, o que a gente acabou de perceber aqui nesse exemplo, né? O cloreto de hidrogênio, por exemplo, em contato com a água, existe a liberação de um H+, e, consequentemente, a sobra de um cloro em forma de íon ali, ânion, né? Um íon negativo. Já o HCN, por exemplo, que é o ácido nítrico, a gente tem também a liberação de um H+, tá? E, por consequência, sobra aqui o NO3, né? Que é um ânion aí carregado negativamente. O que importa mesmo para a gente entender é exatamente essa liberação do H+, para a gente perceber se ele é um ácido ou se ele não é um ácido. Então aqui o H2CO3, por exemplo, né?
o ácido carbônico, por exemplo. No caso aqui, existe a liberação de 2H+, e não apenas um. E já aqui no ácido fosfórico, a liberação de 3 hidrogênios H+, tá? Então todos esses elementos, essas substâncias aqui, né, esses compostos em contato com a água, existe a liberação do H+, né, libera os íons H+. Nesse caso, a gente pode identificar então o ácido pela presença do hidrogênio, mas não só a presença do hidrogênio, mas o que acontece quimicamente assim que ele entra em contato com a água, tá? Esse pesquisador aqui, o Søren Peter Lauritz, que viveu lá em 1868 e 1939, ele criou uma escala para determinar, por exemplo, dos elementos, das substâncias que tem na natureza, se elas são mais ou menos ácidas. Tá? Então, isso é chamada de escala de pH. O pH, que significa potencial de hidrogênio, ele basicamente mede a concentração de H+, que a gente chama de íons hidrogênio, né? Ou simplesmente OH-, para definir outras substâncias, outras funções inorgânicas que a gente vai ver em outras aulas. Tá? Essa escala basicamente vai de 0 até 14, tá? E quanto mais baixo for essa escala, significa uma quantidade maior, um índice maior de acidez daquela substância. Tá? Então eu coloquei aqui do lado para vocês algumas substâncias, alguns alimentos e alguns compostos que a gente tem na natureza e o índice basicamente de acidez. A gente está tratando nessa aula apenas dos ácidos, tá? Mas a gente tem outras substâncias que definem, por exemplo, se eles são... A gente diz que quanto menos na escala aqui de pH, mais ácido ele é. Mas quanto mais alto for, menos ácido ele é. Tá? Então, por exemplo, as pilhas, ela tem um nível de acidez aqui, que é o nível mais baixo que pode ter. É o 0. Tá? O ácido clorídrico do estômago, por exemplo, nível de acidez 1. O limão também é extremamente ácido, nível de acidez, nível de pH 2. Vinagre 3. Tomate 4. Se perceba que conforme está avançando aqui na escala de pH, ele está diminuindo a acidez. Tá? Tomate 4, o café 5, o leite 6. Quando chega aqui no 7, que é o nível de pH da água, a gente diz que é neutro. Tá? Ele está entre alcalino e entre ácido, nem uma coisa nem outra, certo? Passando aqui da água, que é o nível neutro, escala neutra, a gente começa a entrar em um nível de alcalinidade, tá? Que daí vem, por exemplo, o sangue humano, pH 8, o fermento químico, pH 9, os comprimidos que normalmente a gente usa, né? Amônia, que é usado aí normalmente para produtos de limpeza, que é extremamente alto, a alcalinidade é extremamente alta. O sabão, a água sanitária é extremamente alcalina, na escala de pH é 13. E por último, o mais alcalino de todos, né? A soda cáustica, certo? Relembrando então, pH significa potencial de hidrogênio. Tá? Então é a concentração basicamente da liberação de íons de hidrogênio ou de OH-, que a gente chama de hidroxila. Certo, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente conheceu um pouquinho aí sobre a primeira substância, o primeiro composto aí dentro das funções inorgânicas, que são os ácidos. Tá? Nas próximas aulas a gente avança para mais 3 tipos, que são as bases, os sais e os óxidos. Então fique ligado aí no canal, nas próximas semanas que eu lanço sobre esses outros compostos e a gente vai ver como que eles se formam basicamente quimicamente. Beleza, pessoal? Espero então ter
colaborado e ajudado vocês nos estudos, aí na compreensão dos estudos de vocês de Química. Fique ligado aí no canal, se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Para ter acesso aí às próximas aulas que vão estar disponível na sequência para vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.